Já alguma vez acordou com o pescoço rígido, sentindo uma tontura estranha que simplesmente atribuiu a uma má noite de sono? Todos nós já passamos por isso. Encolhemos os ombros, tomamos um café e seguimos com o nosso dia. Mas e se eu lhe dissesse, como médico dedicado à saúde do cérebro, que essa rigidez matinal poderia ser um sinal de alerta silencioso para algo muito mais sinistro? E se essa posição de sono aparentemente inofensiva, aquela em que se sente tão confortável há anos, estivesse secretamente a preparar o terreno para um evento catastrófico enquanto dorme? A verdade chocante é que a forma como deitamos a cabeça na almofada pode ser um dos maiores fatores de risco não discutidos para um AVC durante a noite. É uma realidade dolorosa pensar que o nosso santuário de descanso, a nossa cama, pode tornar-se um lugar de perigo. Neste vídeo, vamos desvendar o segredo por trás da posição de sono que está a chocar a comunidade médica. Vamos explorar exatamente como ela afeta as artérias vitais que alimentam o seu cérebro, e vou partilhar consigo as alterações simples e imediatas que pode fazer esta noite para proteger a sua saúde. Fique comigo até ao fim, porque a última dica que vou partilhar é algo que quase ninguém considera, mas que pode fazer toda a diferença. Vamos então mergulhar neste tópico crucial. A posição de que falo, e que me causa arrepios como especialista em saúde cerebral, é dormir de barriga para baixo com a cabeça virada para um dos lados. Sei o que está a pensar. Muitos de nós adormecemos assim, sentindo o conforto da almofada contra o rosto. Parece natural, quase reconfortante. Mas o que acontece dentro do seu pescoço quando adota esta posição durante 6, 7 ou 8 horas seguidas é tudo menos reconfortante. Imagine as artérias do seu pescoço como duas autoestradas vitais que levam oxigênio e nutrientes para a cidade mais importante do seu corpo, o cérebro. Temos as artérias carótidas na frente e as artérias vertebrais que sobem pela parte de trás, protegidas pelas vértebras. Quando se deita de barriga para baixo, para poder respirar, é forçado a virar a cabeça quase a 90 graus para um lado ou para o outro. Esta torção extrema é o problema. Pense numa mangueira de jardim. Se a dobrar com demasiada força, o que acontece ao fluxo de água? Ele diminui ou até para completamente. É exatamente isso que acontece com as suas artérias vertebrais. Ao manter o pescoço numa posição tão torcida durante horas, está a comprimir e a estrangular estas artérias vitais, reduzindo drasticamente o fluxo sanguíneo para partes cruciais do cérebro, especialmente o cerebelo e o tronco cerebral, que controlam o nosso equilíbrio, coordenação e funções vitais básicas. Durante o dia, se virar a cabeça rapidamente, pode sentir uma tontura momentânea. O seu corpo percebe e você corrige a postura. Mas à noite, durante o sono profundo, esses mecanismos de proteção estão adormecidos. A artéria pode ficar comprimida durante longos períodos, privando o seu cérebro de oxigênio. Esta privação pode levar à formação de pequenos coágulos sanguíneos. O fluxo lento torna o sangue mais propenso a coagular. E quando finalmente muda de posição ou acorda, esse coágulo pode ser disparado diretamente para o cérebro, causando um AVC isquêmico. Já vi casos no consultório de pessoas perfeitamente saudáveis, sem problemas de tensão arterial ou colesterol, que sofreram um AVC durante a noite. Quando investigamos o seu estilo de vida, o único fator de risco que encontramos é este hábito de dormir de barriga para baixo. Lembro-me de um senhor, o Sr. Manuel, um homem de 70 anos ativo que adorava jardinagem. Ele veio ter comigo depois de um susto enorme. Acordou uma manhã sentindo o mundo a girar, com uma fraqueza terrível no lado esquerdo do corpo. Felizmente, a sua esposa agiu rapidamente e ele recebeu tratamento a tempo, recuperando quase totalmente. A sua posição de eleição para dormir? De barriga para baixo, com a cabeça virada para a esquerda, todas as noites, desde que se lembrava. Foi um choque para ele perceber que o seu hábito de conforto era, na verdade, uma roleta russa noturna. Para além da compressão direta, esta posição também causa um estresse tremendo na sua coluna cervical. A torção força as articulações e os ligamentos, o que pode levar a problemas crônicos de pescoço,
dores de cabeça tensionais ao acordar e até mesmo hérnias discais. Este desconforto crônico pode também perturbar a qualidade do seu sono, levando a um ciclo vicioso de noites mal dormidas e um aumento do estresse no corpo, o que por si só já é um fator de risco para problemas cardiovasculares. Então, qual é a solução? A mudança pode ser difícil, especialmente quando se trata de um hábito tão enraizado. O primeiro passo é tomar consciência do perigo. A partir de hoje, comece a treinar-se para dormir noutra posição. A posição ideal, do ponto de vista neurológico e da coluna, é de costas. Deitar-se de costas permite que a sua cabeça, pescoço e coluna descansem numa posição neutra. Use uma almofada que não seja nem muito alta nem muito baixa, apenas o suficiente para apoiar a curvatura natural do seu pescoço. Se ressonar ou tiver apneia do sono, esta posição pode não ser a melhor para si, mas falaremos disso mais à frente. A segunda melhor opção é dormir de lado, a chamada posição fetal. Quando dorme de lado, certifique-se de que a sua almofada tem a altura certa para manter a sua cabeça alinhada com a coluna, como se estivesse de pé. Uma boa dica é colocar uma almofada pequena entre os joelhos. Isto ajuda a alinhar as ancas e a pelvis, reduzindo a pressão na zona lombar e tornando a posição mais estável e confortável, o que diminui a probabilidade de se virar para a posição de barriga para baixo durante a noite. Começar a mudança pode ser um desafio. Pode dar por si a acordar na sua antiga posição. Não desanime. Uma técnica útil é usar almofadas como barreiras. Se costuma virar-se para a direita, coloque uma almofada grande e firme ao longo desse lado do seu corpo. O obstáculo físico pode ser suficiente para o impedir de rolar inconscientemente. É um processo de reeducação do corpo e requer paciência. Lembre-se, cada noite que consegue dormir de costas ou de lado é uma vitória para a saúde do seu cérebro. Mas a posição em si é apenas uma peça do puzzle. A forma como apoia a sua cabeça e pescoço é igualmente crítica, e é aqui que entra a questão das almofadas. Muitas pessoas, na tentativa de encontrar conforto, cometem um erro grave. Usam demasiadas almofadas. Empilhar 2 ou 3 almofadas debaixo da cabeça pode parecer luxuoso, mas o que está realmente a fazer é forçar o seu pescoço para a frente, numa posição de flexão acentuada. Esta posição, mantida durante horas, tem um efeito semelhante ao de torcer o pescoço. Comprime as artérias na parte da frente do pescoço e pode também beliscar os nervos, levando à dormência ou formigueiro nos braços ao acordar. Pense na sua postura durante o dia. Se passasse 8 horas a olhar para os seus sapatos, sentiria uma dor imensa no pescoço e nas costas. Por que achamos que seria diferente à noite? A sua coluna, desde o pescoço até a zona lombar, deve permanecer o mais direita e neutra possível durante o sono. Uma pilha de almofadas destrói completamente esse alinhamento. O ideal é ter uma única almofada, de preferência de material como espuma de memória ou látex, que se molde à curvatura do seu pescoço e ofereça um suporte firme, mas confortável. Se dorme de costas, a almofada deve ser mais fina, preenchendo apenas o espaço entre o seu pescoço e o colchão. Se dorme de lado, precisará de uma almofada mais alta e firme para preencher o espaço maior entre a sua orelha e o ombro, mantendo a cabeça alinhada. Outro perigo escondido no nosso quarto é um problema de saúde muito comum e frequentemente não diagnosticado: a apneia do sono. A apneia obstrutiva do sono ocorre quando os músculos da garganta relaxam intermitentemente e bloqueiam as vias respiratórias durante o sono. Isto faz com que a pessoa pare de respirar por breves períodos, dezenas ou até centenas de vezes por noite. Cada uma destas pausas na respiração provoca uma queda abrupta nos níveis de oxigênio no sangue e um pico de adrenalina quando o corpo luta para respirar. Esta montanha-russa de oxigênio e hormonas de estresse coloca uma pressão imensa no sistema cardiovascular. Aumenta a tensão arterial, promove a inflamação e aumenta drasticamente o risco de arritmias cardíacas, ataques cardíacos e, claro, AVC. O ressonar alto é um sintoma clássico, mas nem toda a gente que tem apneia ressona,
e nem todo o ressonar significa apneia. Outros sinais incluem acordar ofegante, ter dores de cabeça matinais, sonolência diurna excessiva e dificuldade de concentração. Se suspeita que você ou o seu parceiro podem ter apneia do sono, é fundamental falar com o seu médico de família. Um estudo do sono pode diagnosticar o problema, e o tratamento, geralmente com um aparelho de CPAP que mantém as vias aéreas abertas, pode ser literalmente um salva-vidas. A posição de sono também influencia a apneia. Dormir de costas tende a piorar a condição, pois a gravidade faz com que a língua e os tecidos moles recuem e bloqueiem a garganta mais facilmente. Para quem sofre de apneia, dormir de lado é frequentemente a melhor opção. Relacionado com isto está a importância da respiração nasal. Muitos de nós habituamo-nos a respirar pela boca durante a noite, especialmente se tivermos o nariz entupido. No entanto, a respiração nasal é muito superior. O nariz aquece, umedece e filtra o ar, e a respiração nasal promove a produção de óxido nítrico, uma molécula que ajuda a dilatar os vasos sanguíneos e a melhorar a circulação de oxigênio por todo o corpo. Respirar pela boca, por outro lado, pode levar a uma menor oxigenação do sangue e a um sono mais agitado. Se acorda frequentemente com a boca seca, pode ser um sinal de que está a respirar pela boca. Tente usar tiras nasais ou um spray de soro fisiológico antes de dormir para desobstruir as passagens nasais. Praticar a respiração nasal consciente durante o dia também pode ajudar a treinar o seu corpo a fazê-lo naturalmente à noite. São pequenos ajustes que, em conjunto, criam um ambiente de sono muito mais seguro e reparador para o seu cérebro e para o seu coração. Agora que já falamos sobre a mecânica do sono seguro, quero abordar um fator que muitas vezes é completamente esquecido, mas que tem um impacto profundo no risco de AVC noturno: a hidratação. Pense nisto. Passamos cerca de 8 horas sem beber um único gole de água. Durante esse tempo, o nosso corpo continua a trabalhar, a respirar, a transpirar, e perdemos fluidos. Se não começar a noite bem hidratado, pode acordar num estado de desidratação significativa. O que é que a desidratação faz ao nosso sangue? Torna-o mais espesso e mais viscoso. Sangue mais espesso flui mais lentamente e tem maior probabilidade de formar coágulos. Agora, combine sangue espesso com uma artéria já parcialmente comprimida por uma má posição de sono. Está a criar a tempestade perfeita para um coágulo se formar e causar um bloqueio. Muitas pessoas mais velhas evitam beber líquidos à noite por receio de terem de se levantar para ir à casa de banho, o que é uma preocupação válida, pois interrompe o sono e aumenta o risco de quedas. No entanto, a solução não é evitar beber, mas sim gerir a hidratação de forma inteligente. Em vez de beber um grande copo de água mesmo antes de se deitar, concentre-se em manter-se bem hidratado ao longo de todo o dia. Beba pequenos goles de água regularmente, desde a manhã até o final da tarde. Cerca de 2 horas antes de dormir, reduza a ingestão de líquidos. Um pequeno copo de água ou uma chávena de chá de camomila ou tília 1 hora antes de dormir é suficiente para o manter hidratado durante a noite sem sobrecarregar a sua bexiga. Preste atenção à cor da sua urina durante o dia. Se for amarelo claro, está no caminho certo. Se for amarelo escuro ou cor de âmbar, é um sinal claro de que precisa de beber mais. Além da água, alimentos ricos em água como pepino, melancia, sopas e caldos também contribuem para a sua hidratação geral. Este simples hábito de gestão de fluidos pode reduzir significativamente a viscosidade do seu sangue durante a noite, tornando-o um dos seus aliados mais poderosos na prevenção de um AVC. Para finalizar, quero voltar ao ambiente do seu quarto e a algo que pode parecer trivial: a temperatura. Dormir num quarto demasiado quente pode levar a uma maior transpiração e, consequentemente, a uma maior perda de fluidos, agravando a desidratação. Também pode levar a um sono mais agitado e fragmentado, com mais movimentos e mudanças de posição, o que aumenta a probabilidade de acabar na posição perigosa de barriga para baixo. A temperatura ideal para dormir, para a maioria das pessoas,
situa-se entre os 18 e os 20 graus Celsius. Um ambiente fresco ajuda o corpo a baixar a sua temperatura central, o que é um sinal para o cérebro iniciar o sono. Portanto, manter o quarto fresco, escuro e silencioso não é apenas uma questão de conforto, é uma estratégia de saúde. Em resumo, proteger o seu cérebro durante a noite não se resume a uma única ação. É uma abordagem holística que envolve abandonar a posição de dormir de barriga para baixo e adotar a posição de costas ou de lado. Envolve escolher a almofada certa para manter a coluna alinhada. Significa estar atento aos sinais de apneia do sono e procurar ajuda médica se necessário. E, por fim, implica gerir a sua hidratação e a temperatura do seu quarto de forma inteligente. Lembre-se, o seu corpo passa 1/3 da sua vida a dormir. Não é um tempo passivo, é um período ativo de reparação e regeneração, especialmente para o cérebro. Ao fazer estas pequenas e conscientes alterações, está a transformar as suas horas de sono de um potencial risco para um poderoso período de proteção e rejuvenescimento. Pequenas mudanças podem realmente fazer uma grande diferença na sua saúde e felicidade. Agora que tem esta informação, tem o poder de fazer escolhas mais seguras esta noite. Quero muito saber a sua opinião. Qual é a sua posição de sono habitual? Já tinha pensado nestes riscos? Partilhe as suas experiências e perguntas nos comentários abaixo. A sua história pode ajudar outra pessoa na nossa comunidade a fazer uma mudança importante. Se achou este vídeo útil e esclarecedor, por favor, deixe um gosto para que mais pessoas o possam encontrar. E não se esqueça de subscrever o nosso canal e clicar no sino de notificações para não perder os nossos próximos vídeos sobre como viver uma vida mais longa, saudável e vibrante. Lembre-se sempre, cuidar de si é o melhor investimento que pode fazer. Viva a sua melhor vida em qualquer idade.